Bom dia, paz seja contigo, que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, que o Senhor abençoe tua entrada, tua saída, teu sentar e teu levantar. Deus é bom, Deus é fiel, a Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração, porque nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. O Senhor é bom, querido, Ele é fiel, Ele é tremendo, Ele é Deus perfeito. Ele é Deus santo, poderoso para fazer na minha e na sua vida muito mais, além do que pedimos ou pensamos. Nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Confia no Senhor, confia na sua palavra, confia nas suas promessas. Dê crédito à sua voz, busque a sua face, caminhe sobre os seus passos, busque fazer a vontade, servir o propósito de Deus na tua casa, na tua vida. Permita-se ser transformado pelo Espírito Santo, ser conduzido, ser redarguido, ser corrigido, ser ensinado, e que você possa, nesse dia de hoje, ter ouvidos sensíveis à voz do Espírito Santo, olhos sensíveis para ver a face do Senhor e coração ardente, sedento pela presença daquele que vive, daquele que reina. Jesus te ama, Ele quer mudar a tua história, Ele quer mudar a sua vida. O Senhor te ama, Ele não quer que você pereça, mas que você venha ao conhecimento da graça e seja salvo. Jesus é poderoso para fazer, querido. Permita-se ser transformado pelo seu poder, pela sua presença e pela sua palavra. Amém? Antes de meditarmos na palavra do Senhor, vou deixar o meu recado. Vou deixar o meu recado para você, para que você não se esqueça. Dê o seu like. O seu like ele é muito importante, ele nos ajuda a ter visibilidade. O seu like nos ajuda a propagar o Evangelho da Salvação. Compartilhe essa mensagem e você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. O nosso objetivo é propagar o Evangelho da Salvação. O nosso objetivo é fazer o ide do Senhor, porque na palavra do Senhor está escrito: ide por todas as nações. Pregai o Evangelho a toda criatura, porque aquele que crer e for batizado será salvo. Nós cremos que o Senhor, como está escrito no livro do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Que nós possamos crer no nome do Senhor Jesus Cristo, buscar a sua face, buscar a sua presença, estar diante do seu querer e meditar na sua palavra todos os dias. Dar sempre um tempo na nossa vida, um momento no qual nós nos posicionamos, nós nos colocamos em ouvir a voz do Senhor, em buscar a presença do Senhor, em ter compromisso com a obra do Senhor, com a palavra que é viva, que é eficaz, que é poderosa para fazer na nossa vida muito mais além do que pedimos ou pensamos. Porque o Senhor é fiel, querido. Ele não muda, nele não há sombra de variações. O Senhor é fiel para fazer tudo aquilo que Ele tem nos falado. Ele prometeu, creia, Ele vai cumprir, porque Ele é poderoso para fazer. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor? Hoje a palavra do Senhor ela se encontra no livro de Gênesis, capítulo 41, versículo 25 a seguir, que diz assim: Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer mostrou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos. As 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas feias, avistas e magras que subiram depois delas são 7 anos. E as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer mostrou a Faraó. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. Depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E que o sonho foi repetido 2 vezes a Faraó, porque esta coisa é determinada por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Portanto, Faraó previna-se,
agora de um homem entendido, sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a quinta parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoem e o trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó, aos olhos de todos os seus servos. Louvado seja a palavra do Senhor. Nesse momento aqui, José está fazendo a interpretação dos sonhos de Faraó. José está declarando aquilo que Deus vai fazer, que Deus determinou fazer sobre a terra, e em sonhos, nos sonhos, ele avisou a Faraó. E o interessante do relato é que ele não só interpreta, como ele também traz a estratégia e a solução. E isso abençoa tanto o Egito, como a vida de José, como a vida do mundo que está em torno do Egito ali naquele tempo, naquela época. O que eu vejo nessa passagem para a minha vida e para a sua vida é que Deus, querido, quando Ele nos mostra, quando Ele nos revela, quando Ele nos direciona para algo, Ele não só nos traz a revelação, como Ele também nos dá a estratégia do caminhar, do fazer, do falar e do agir. O tempo de Deus é determinado na nossa vida para que nós vivamos e façamos a sua vontade, servindo o seu propósito, andando nos seus caminhos. O Senhor nos conhece, Ele nos esquadrinha, Ele sabe da nossa capacidade, Ele sabe da nossa natureza, Ele conhece o nosso coração, os nossos pensamentos, Ele nos esquadrinha e Ele sabe do que somos capazes, do que temos necessidade, e todas as coisas pertencem ao Senhor, porque o Senhor é rei, é santo e é poderoso. Quando José está entregando a interpretação para Faraó, ele traz ali a revelação do que Deus mostrou, ele traz ali a revelação porque Deus mostrou, e ele traz ali o ensinamento do que se pode fazer para que as coisas aconteçam de uma forma com que o Egito não pereça nos 7 anos de fome. A administrar a fartura, a administrar a abundância, a administrar o que se tem no tempo da bonança, para que quando chegar o tempo da necessidade, o Egito tenha se provido para que não passe necessidade. E isso sucede quando nós estudamos a história de José, o que foi feito no Egito, como foi feito e como Deus o honrou, não só diante dos egípcios, não só diante do mundo, mas diante até da sua própria família, que o desprezaram. E quando nós vamos ler a palavra do Senhor, e voltamos alguns capítulos lá atrás, quando Deus começa a ensinar a José a sonhar, a entender sonhos, quando José começa a ter sonhos e Deus mostrando para ele o que seria do seu próprio futuro, ele é menosprezado. E a família dele duvida daquilo que ele conta. A família dele não dá crédito aos seus sonhos, da forma como ele revelou, aquilo que Deus mostrou para ele. Mas nem por isso José deixou de sonhar. Mas, como nós conhecemos a história de José, para chegar nesse ponto aqui, nesse dia aqui, José passou por muito sofrimento. José passou por muita luta. José foi roubado do seu pai. José foi lançado no poço. José foi vendido como escravo. José ficou como escravo na casa de Potifar. José foi injustamente acusado de algo que ele não fez. José foi colocado na prisão. Dentro da prisão, José conhece 2 homens que estão ali angustiados, agoniados, porque tiveram sonhos meio que parecidos e não sabiam o que seria, o que aconteceria com suas vidas. E José traz a revelação dos sonhos, e os sonhos acontecem exatamente como José conta. José confia no homem e diz
copeiro do faraó: olha, quando você sair daqui, você lembra de mim. E a primeira coisa que o copeiro faz quando sai dentro da prisão é esquecer de José, por alguns anos. E nesse tempo em que ele se esqueceu de José, José continua ali, dentro daquela prisão, sendo trabalhado por Deus, talhado por Deus. Deus queria o sofrimento de José? Não. Mas Deus usava a situação e a circunstância de José para moldar José para esse dia, para esse momento. Porque se nós dermos continuidade com a leitura, nós vamos ver que quando o faraó ouve a interpretação dos seus sonhos, quando o faraó ouve o conselho de José, ele fala: mas aonde nós vamos achar alguém tão entendido, tão sábio como esse homem? Por quê? Porque a fama de José ia diante dele. José, quando estava dentro da casa de Faraó, administrava a casa de Faraó. José, quando estava dentro da prisão, administrava a prisão. Porque por onde ele passava, ele não abaixava a sua cabeça. Por mais difícil que estava o seu momento, por mais difícil que estava a sua circunstância, ele continuava sendo quem ele era. Ele continuava fazendo o que era preciso ser feito. Ele era um servo fiel ao seu Senhor e um homem compromissado com Deus para fazer a obra do Senhor, para ser servo do Senhor aonde ele estivesse. O Egito não mudou José. As pessoas, as suas maldades não mudou José, mas fortaleceu. Porque as circunstâncias dos momentos difíceis pelos quais José passou serviram para moldar o seu caráter e firmar o seu entendimento naquilo na sua convicção de fé, de conduta, de prática. Que nós possamos fazer como José. Tomar essa palavra do Senhor para o nosso coração, para a nossa vida, como exemplo, para que nós possamos vivenciar o nosso dia na presença daquele que vive e daquele que reina. As coisas, às vezes, querido, fica difícil, as situações e o momento, às vezes, é angustiante, mas a nossa confiança ela tem que estar em Deus. A nossa esperança é a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Porque quando nós confiamos em Deus, quando nós damos crédito à sua voz, à sua palavra, nós cremos no seu poder, nós andamos na sua presença, nós fazemos a sua obra, nós ficamos debaixo da sua destra. Nós não permitimos que o mundo nos corrompa, nós não permitimos que o inimigo nos destrua, porque o inimigo ele nos dá oportunidade para o pecado, ele nos dá oportunidade para fazer o que é errado. Mas Deus sempre nos dá o escape, a direção, para que nós possamos fazer a sua vontade, servir o seu propósito. O Senhor sabe, querido, da sua fraqueza, Ele conhece a sua necessidade, Ele sabe o seu momento e Ele sabe a sua situação. Mas o que Ele requer da minha vida e da sua vida é isso, é que nós nos coloquemos diante dEle com confiança, com convicção e com fé. E buscamos a sua face e andamos cada dia mais na sua presença. José, nesse momento, foi um momento onde Deus começa a exaltá-lo e a levantar. E nem por ser exaltado e levantado nessa situação, a partir desse momento, a partir desse dia, José deixou de ser servo do Deus Altíssimo. Pelo contrário, quanto mais Deus o honrava, mais José permanecia na sua presença, mais José cria e obedecia a sua palavra. José continuou firmado e firme nas promessas do Senhor, porque ele sabia que quem havia levado ele até ali foi o Senhor. Quem havia guardado a vida dele nos momentos mais difíceis da sua vida foi o Senhor. Que a destra do Senhor estava sobre a sua vida para dar livramento. O inimigo tentou. As coisas aconteceram. O homem foi fraco, o homem foi covarde, o homem foi insensível. Mas Deus foi fiel e Deus permitiu algumas situações para que José fosse trilhado e trabalhado para esse dia, para esse momento, aonde Faraó o coloca como governador do Egito. Eu não sei aonde está o teu problema, qual é essa situação, mas eu quero te dizer, continue firme. Continue perseverante, continue orando, continue buscando, continue crendo, continue buscando a face do Senhor, permaneça na presença do Senhor, porque Deus é fiel, querido, e a seu tempo Ele se levantará ao seu favor e o rosto do Senhor se resplandecerá na tua vida, porque o Senhor é fiel e Deus é contigo por onde você andar. Fique firme na presença do Senhor. Creia que Deus é galardoador dos que o amam e dos que o buscam. Que a sua esperança seja Cristo. Que a sua vontade, o seu desejo seja servir a Jesus Cristo, Senhor nosso, Deus Santo e Deus Poderoso. E você
que ainda não se decidiu, que ainda não se entregou, que ainda não se rendeu aos pés do Senhor, confesse como seu único e suficiente Salvador. Querido, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele te ama, não quer que você pereça, mas Ele quer que você conheça, que você venha ao conhecimento da verdade e seja salvo para a glória e honra do nome dEle, que você possa dar ao Senhor a oportunidade de entrar em teu coração e mudar a tua história. Abre a porta. Deixa Deus transformar essa mente cauterizada, deixa Deus tirar esse coração de pedra e mudar a sua história e mudar a sua vida. Jesus te ama, querido, e Ele pode e quer mudar a sua vida para a glória e honra do nome dEle. Amém? Se você me ouviu até aqui, eu quero te agradecer e pedir a você, não se esqueça, seu like é muito importante. Dê o seu like, compartilhe essa mensagem. Você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Nos ajude a propagar o Evangelho da Salvação. Jesus te ama e vai mudar a tua história. Fica na graça, fica na paz e seja você uma bênção.